Olá, pessoal. Obrigado para quem está aqui. O pessoal está chegando ainda. Hoje nós teremos uma live. Eu tô com uma expectativa muito grande, uma live muito forte, com uma história de vida muito linda. E eu vou deixar a Dani contar para vocês tudo que tá queimando no coração dela para tocar a vida de vocês. Uma amiga que está precisando de uma palavra de esperança para andar mais uma milha. Chama ela aí. Oi, oi! Oi, Dani, tudo bem? Tudo Seja bem, graças a Deus. bem-vinda. Obrigada. Vou arrumar a juba aqui. Ó, o Chico já começou me É, sabotando. Oi, mãe Jana. é. Olá, oi, mãe Jana. É o Vamos lá, Chico né? sendo Chico. Mamãe Dani, minha Águia, amada, né? se apresenta pro, É, se apresenta pro pessoal tá bom, aí mamãe Águia, e vamos lá. Tá. Chico, lindo, também te amo, viu? Então, vamos lá, deixa eu me apresentar. Meu nome é bem grande, né? É Daniele Sulamite Yaré de Souza. Eu tenho o nome da minha avó como segundo nome e tem muitas pessoas que me conhecem, alguns me chamam amorosamente por Sula, outros pelo apelido que eu ganhei do meu avô, né, os de casa, mas a maioria me conhece como Dani, né? Eu venho de uma família sacerdotal, onde todos dentro de casa são pastores, um ou outro que não é, mas a maioria é pastor ou tem um ministério dentro da igreja. Vamos lá. Eu não tenho ministério na igreja, eu não sou pastora, né? Mas ultimamente, nesses dias, Deus tem falado muito comigo. Muito, 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 muito. Eu não tô acostumada a ficar de cabelo solto, tá, gente? Então eu fico incomodada com o meu cabelo, que eu tô sempre de cabelo preso. É, eu tô sempre de coque. Então, assim, Deus tem falado muito comigo nesses dias. Acho até por conta de, assim, do isolamento, de estar buscando mais, né? De estar aprendendo mais. A minha pastora que está aí, a pastora Ana Paula, ela, ela é tipo você, assim, sabe? Tipo mamãe águia, ela te empurra ela é bem mamãe águia. Ela te empurra e diz, voa, voa porque você vai conseguir, né? Então, ela é uma mestre, assim, eu tenho visto, assim, tenho aprendido muito com ela. E quando ontem, a Neia fez essa ligação entre nós duas, que fazia muito tempo que a gente não se falava, né? Muitos meu anos, Deus, né? Dani, eu tô voltando aqui no tempo. Eu Muitos, coloquei, você viu que essa música tinha um muitos motivo hoje, anos. né? Nossa, você não tem noção, menina, quando você colocou essa música assim. Hoje foi muito interessante porque desde a hora que eu acordei, assim, vem assim um choro da alma, sabe? Eu até estava orando agora há pouco, falando com Eu tô Deus. Eu falei, segurando aqui para não chorar. eu falei assim, eu falei, Deus, eu falei que eu possa ser um instrumento hoje nas tuas mãos, né? Que o Senhor possa me usar, né? É que não tem como olhar para A você e Isabela não tá aqui do lembrar meu da lado, sua ela tá. avó, não tem, É, é, a Isabela tá aqui do meu lado, tá não falando tem assim, vai como. chorar. É interessante, assim, Só porque eu para falei, Deus. contextualizar, a Dani é neta da nossa primeira pastora, né? Que é falecida, que é a pastora Sula, uma grande mulher de Deus, Uhum, é. que o Senhor recolheu. Uma grande mulher de Deus, é verdade. Hoje ela está lá na glória, graças a Deus por isso, né? A gente sempre fala que Jesus voltou Graças a para Deus. ela, né? Jesus voltou para ela. E hoje em dia tá os dois Verdade, lá. verdade. E a minha avó teve grande influência na minha vida, não que a minha mãe não tenha, mas a minha avó teve grande influência na minha vida. Eu morei com a minha avó até os meus 10 anos, né? Porque, vou dar um resumo rápido, assim, né? Na época quando eu nasci, meus pais, por dificuldade financeira, moravam com os meus avós. E 9 meses depois, o Senhor Deus recolheu um tio meu, né? E por isso a minha avó se apegou a mim.
E meus pais seguiram a vida e eu queria ficar a Cavoçula, né? Porque primeira neta, né? Então já pensou, né? Estragaram, né? Não que ela não tenha estragado todos os outros netos, né? Mas Vó era sendo normal, vó, só. vó sendo vó, né? E ela não tinha só mel, né? Ela tinha mel, açúcar, melado, né? É, Era o vózona. abraço, o colo Aham. dela era aconchegante. Era aquele colo gostoso, assim, às vezes sinto falta disso, muitas vezes sinto falta. Mas vamos lá, voltando. Então, assim, eu estava orando e falando com Deus e aquilo, assim, queimava. E durante a semana passada, né? E esta semana que começou, o Espírito Santo me incomodou muito a respeito do meu testemunho de vida. Eu ouvia, até falei com o Chico esses tempos atrás, né? Esses tempos atrás, no comecinho da semana, quando vocês tiveram uma live, sobre em relação a perdão, né? E tudo isso. E quando ele teve uma live semana passada, ele estava tendo uma live e ele orou por uma esposa do rapaz que estava fazendo a live e aquilo queimou no meu coração, né? Mas aquilo ardeu assim. Eu falei, isso é coisa da minha cabeça. Eu falei, imagine, né? Mas tudo bem, mas o Espírito Santo não deixava, né? Eu ficar quieta na minha, né? Ele dizia, não, vai queimar. E ele toda hora falando, né? Fale do teu testemunho, fale do teu testemunho, fale do teu testemunho. E até eu brinquei que domingo, quando eu fui lavar o carro, a gente brinca que cada vez que eu lavo o carro chove aqui em casa, né? E daí até brincaram, né? Lave o carro porque estamos precisando de chuva. Eu falei, tá bom. Eu falei, já tá sujinho mesmo. Eu falei, vamos lavar. Faz Aqui tempo que também. coitadinho. Eu falei, faz tempo que coitadinho não vê uma água, né? Aí, enquanto eu lavava o carro, o Espírito Santo falando, grave uma live, grave uma live, fale do teu testemunho de vida. Eu falei, Senhor amado. Eu falei, não vai dar certo esse troço. E sair para caminhar e aquilo queimando, né? Você tem que falar o teu testemunho, você tem que falar o teu testemunho. Aí eu liguei, daí eu tive a oportunidade, eu tava terminando de ler um livro, e daí eu falei, não vai ter jeito, tá gritando no ouvido, né? Aí eu liguei pro Chico e falei, Chico, lembra assim, assim, assado, quando você orou por essa fulana, que não sei o que, ele falou, lembro. Ele falou, vou te mandar o número do celular e você liga e fala com ela. Eu falei, então tá. Aí liguei, não consegui falar com ela, daí ele falou, ela tá acamada, né? Que o sangue de Jesus esteja cobrindo a vida dela para que assim, ela tá mais grave para ela, fale para ela. Eu falei, então tá bom. E eu gravei vários áudios, assim, eu falei, Jesus amado, que vergonheira, eu não conheço a guria, tô gravando um monte de áudio, mas eu preciso contar para ela, porque enquanto eu não falar para ela, eu não vou acalmar o meu coração. E o meu coração Te não entendo bem. acalmou. E o meu coração não Te acalmou. entendo bem. Você me entende, né? Meu coração não acalmou. Queimava aquilo. Eu falei, Deus, tá, eu já falei, já mandei o recado. Mas não era aquilo, né, que Deus queria. Era como se ele estivesse falando assim, vá lá e fale para todo mundo ouvir, né? Grite nas ruas, né? Eu preciso que você fale do teu testemunho, porque a única coisa que o inimigo não tira de nós é o nosso testemunho. Porque está estampado o que Deus fez na nossa A vida. Não tem transformação. como ele tirar aquilo de nós, né? Que Então lindo, que lindo. eu falei, ótimo. Eu falei, então tá. Eu falei, tá bom, Deus. Eu falei, tudo bem. Eu falei, uma hora que eu estiver andando, né? Eu tô morando no campo agora. Eu falei, pega um visual legal e eu gravo, né? Eu falei, tá, como que eu vou gravar? Eu falei, não. Eu falei, vamos pensar no caso, vamos de novo, né? Aquele negócio, vamos jogando. E quando veio ontem que a Neia veio falar, a Jana quer fazer uma live com você, lembra que tudo, eu falei para você, eu falei, vou orar, né, vamos ver, né, o que que é. E ontem à noite, quando a gente começou a falar e que você falou testemunho, eu fiquei pensando, né, eu falei testemunho, sabe assim, passa um monte de coisa na cabeça, uma montoeira de coisa na cabeça vai passando. E daí, daqui a pouco eu falei para você, eu falei, mas tem esse meu testemunho de vida. Daí você falou, é isso que eu preciso que eu falei, porque tem muitos, né? Tem muitos. Eu sempre falo assim que Deus na minha vida, ele é ele é o meu amigo, né?
Ele é o meu amigo íntimo, aquele assim que a gente fica no tete a tete ali, sabe? Assim, mas por que isso? Por que assim, né? Por que Uhum. assado? Eu aprendi a ser assim com Deus. Mesmo quando muitas vezes eu não estava na igreja, eu havia me afastado da fogueira, mas eu estava sempre ali, Senhor, por que isso, por que aquilo? O Espírito Santo sempre falando, ó, volta, que não sei o que, reconcilia, precisa de... E assim, muito legal. Vamos lá, né? Porque a hora vai passando rápido, né? E eu já falo mais que a mulher da cobra. Se deixar, a gente vai embora. Ah, quando eu resolvi ter filhos, né? Eu fiquei tentando ter filhos, fiquei tentando ter filhos, fiquei tentando ter filhos e eu não conseguia engravidar. Aí eu peguei e fui Quantos simplesmente. anos você tinha? Eu Quantos anos você tinha, Dani? tinha 25. Eu tinha 25 anos. E eu fiquei um ano tentando ter filhos e eu não conseguia engravidar. Eu fiz todos os exames, eu fiz uma montoeira de tratamento que você possa imaginar. Aí o último tratamento que chegou para mim foi o médico, ele falou assim, ó, a última coisa que eu vou tentar para você, porque você ovula, você tem vários óvulos, tem que até tomar cuidado para não engravidar de gêmeos, tá tudo certinho com a tua saúde, você faz uma dieta legal, né? Tudo que falavam para mim que não era para eu comer, para eu não tomar, eu fazia porque eu queria engravidar. Eu tinha colocado no meu coração que eu queria engravidar e aquilo queimava no meu coração. Durante toda a minha juventude, eu tomei anticoncepcional por causa que eu tinha cistos no ovário. Eu tinha ovário policísticos, né? Por causa da mistura de raças, né? Então, se eu for contar aqui, eu tenho espanhol, português, libanês, italiano e assim vai, né? Por causa da mistura de raças, desenvolve o ovário policístico. Mas ele diz assim, mas isso não é motivo para você não engravidar. Muitas mulheres engravidam com cisto no ovário. Eu falei, pois é. E o que que acontece? Falei, tem um último exame que a gente vai fazer, que é para saber. Aí tá, ele explicou todo o procedimento, eu fui fazer o exame e eu descobri que eu matava os espermatozoides do meu marido. Eu falei, ai, que legal isso, né? Falei para ele, tá, e qual que é a medicação que eu tomo? Ele falou, não tem medicação para isso, Dani. Infelizmente, você é estéril. Eu falei, como assim eu sou estéreo? Ele falou, você é estéreo. Aí eu respirei fundo assim, né? Eu falei, tá, e como que eu vou falar pro meu chucro que eu sou estéreo? Né? Porque não vem estampado na sua testa, né? Quando você Antes de resolve constituir casar. família, sou estéreo, né? Vem Uau. estampado, né? Eu sou fértil, né? Porque é isso que eu sempre falo, é isso que é colocado em nós, mulheres, desde pequena. Eu tenho uma nenê, a minha bonequinha tá ali. E o que que você vai ser? Eu vou ser mãe. Eu sei porque a Isabela, quando era pequena, você perguntava para ela, Isabela, o que você vai ser? O que você vai ser quando crescer? Ela dizia, eu vou ser mãe, né? Então, desde pequena, aquilo é colocado dentro de nós, meninas, que nós devemos de ser mãe, que nós seremos mãe um dia. Por mais que muitas, hoje em dia, escolham não ser mãe, mas aquilo é colocado dentro do nosso coração ser mãe. Falei, então tá. Eu falei, qual é o procedimento, já que eu sou estéreo? Ele falou, a única coisa para você é você fazer inseminação artificial. Eu falei, tá bom, vamos. Deixa eu primeiro conversar com o Júnior pra gente ver, né? Eu tenho. E vim para casa com aquilo entalado na garganta, né? Porque eu tinha que falar para ele. Ele, aí, como é que foi no médico, né? Aquela ansiedade. Eu falei, então, eu sou estéreo. Aquilo para ele assim foi um baque. Eu falei, e a única maneira de a gente ter um filho é por inseminação artificial. Daí ele, tá bom, então vamos fazer, né? Eu falei, então tá. Eu falei, então vamos fazer. E eu comecei todo o procedimento com medicação, injeções na barriga, e tomando remédio. E eu lembro que todos os dias eu tomava uma injeção, eu comprava. Ainda tinha uma farmácia que era perto de onde a gente tinha confeitaria, eu comprava ali. Quando acabava ali, eu ia para uma outra que era mais longe, comprava. Então, sempre fazendo esse ciclo. E acompanhando, até chegou uma época que o plano de saúde não pagava mais para mim, para eu fazer ecografia, né? Que eles eram muitas ecografias. Eu falei, não, tudo bem, não tem problema, vamos lá, eu vou continuar fazendo. E fizemos a tal da inseminação artificial. Fizemos a inseminação e 10 dias depois eu eliminei tudo.
Eu sangrava e chorava e eu vinha assim, a minha lavanderia, ela é aberta, então eu vejo o céu, né? Ela não tem porta, né? Aí eu olhei para Deus e falei assim, Deus, o que que acontece? Por que que eu não posso engravidar, né? Eu só quero um filho, é o que eu quero, né? Eu preciso disso, né? E eu não vinha resposta nenhuma, né? Porque eu estava me lamentando, eu estava perguntando o porquê para Deus, não que a gente não possa perguntar, mas eu estava perguntando o porquê, por quê, por quê, por que eu, né? Eu falei, quantas sem vergonha aí, abortam porque não querem, fazem coisa errada, não fecham as pernas. E assim eu comecei, porque eu estava revoltada aquela hora, né? E daí, não, eu estava muito brava. E não tive resposta nenhuma e vim para dentro de casa e falei, a vida segue, né? Falei, paciência, a vida segue. E dia seguinte eu fui para a faculdade, eu fazia faculdade de medicina veterinária. Pela manhã fui e eu tenho uma amiga, ela é minha amiga até hoje, e ela viu assim que eu tava com a cara inchada, né? Dela, o que aconteceu, né, Dani? Eu falei, perdi tudo, né? A inseminação que eu fiz, né? Dela, e o que você vai fazer da vida agora? Eu falei, agora a vida que segue, vou terminar a faculdade, vou me formar. Nossa, essa minha amiga, Uau! Aí foi ela é. de direita. Foi aquele assim de direita, de esquerda, na barriga, né? Ela é espírita. Mas isso não tem nada a ver, né? O céu não tem placa de igreja. Ela foi muito usada por Mas isso, Deus, para né? mim, aquilo me Ela foi doeu. muito usada por Deus para te chacoalhar. Porque exatamente como eu, que acreditava no Deus vivo, né? Não acreditava em morte, estava assim daquilo, né? Eu falei, não. Eu falei, pera lá, né? Tudo bem. De tarde eu lembro que eu fui me encontrar com a minha avó, a gente ia comprar tecido, e ela viu que eu estava meio abatida, daí eu falei, vó, ora por mim, dela, por que você quer que eu ore por você? Eu falei, eu quero engravidar. Ela falou, mas isso que é filho? Esse mundo louco, né? Aquele jeito dela, né? Eu falei assim, mas vó, a senhora tem 6, eu só quero um, né? Ai, que coisa, Daniela. Eu falei, por favor, né? Aí ela falou, então tá bom, então vamos orar. Só que antes dela começar a oração, ela falou para mim assim, antes de eu orar por você, você vai fazer uma coisa. Eu falei, o quê? Você vai pedir perdão por todo mundo que você tem mágoa. Nossa! Falei, a lista é grande então, né? Perdão. E a gente tava dentro do carro. Pega a chave aí, mulherada. Perdão. E daí assim, ela falou assim, você vai pedir perdão por todo mundo que você tem mágoa. E eu comecei, Senhor, perdoa, eu peço a ti perdão pelo fulano, pelo ciclano, porque fez isso para mim, porque fez aquilo. A lista minha de mágoas era muito grande, era muito grande. E eu lembrava o que cada uma pessoa tinha feito por mim. Não que eu seja uma pessoa, né, que carrega mágoas, mas eu faço listinha daquele negócio. Se acalme, não. Essa foi boa. Mas era, sabe? Faço listinha. Então, assim, eu tinha uma lista do que as pessoas haviam feito para mim. E aquilo, quando ela falou aquilo para mim, eu falei, nossa, vai, né? Falei, vamos começar, né? Falei, vamos. E eu comecei a pedir perdão, pedir perdão, pedir perdão. E eu vi que ela começou a ficar impaciente, né? Do meu lado. Ela falou, pera lá. Ela falou, quem vai terminar essa oração sou eu. Daí ela falou assim, Senhor, diante de todos os demônios, potestades, principados, a Daniela está pedindo perdão agora. Está liberando perdão para todo mundo. E daí eu falei, ufa, né? Falei, agora, né? Daí ela falou, eu vou orar. Eu falei, então tá. Quase que eu falei para ela, mas a senhora já não estava orando, né? Quase que ela falou primeiro, eu estava fazendo uma expulsão, né? Pastora Sula, pastora Sula. Daí ela falou assim, não. Ela falou, agora a avó vai orar por você. Eu falei, tá bom, então, vó, então ore por mim. Aí ela pegou,
colocou assim a mão assim no meu ventre, daí ela falou assim, Senhor, abre o ventre da Daniele. Essa foi a oração dela. Que lindo. Aí ela parou para mim e ela falou assim, filha, eu falei, que foi, vó? Ela falou assim, teu ventre tá aberto. Eu falei, vó. Ela falou, mas você é estéril. Você é estéril como Ana. E eu não tinha falado para ninguém dentro de casa que eu era estéril. Era só eu e o Júnior que sabíamos disso. Porque aquilo para mim me doía no coração, eu dizer para alguém que eu era infértil, que eu não poderia nunca, nunca gerar semente. E é interessante porque hoje o Espírito Santo me lembrou de uma palavra que ele me dava quando eu era menina, que é em Isaías 54, que diz, canta alegremente, ó estéril, que não deste a luz de filho e não teve dor de parto, né? Uau. Alarga as tuas tendas, ele diz assim, alarga as tuas tendas, os teus muros serão com joias de rubis, e assim ele vai falando, sabe? E aquilo assim, para mim, eu falei, Deus, eu nunca entendi o porquê que o Senhor falava para mim. Ele disse assim, você não será envergonhada, não terá vergonha. Eu disse assim, mas por que? Eu nunca entendi aquilo, né? Às vezes eu pegava outra Bíblia, porque eu dizia, não, a minha Bíblia está marcada, né? Porque às vezes eu falando com Deus, eu abria, estava lá, eu dizia, não acredito, de novo, né? Aí eu ia lá, pegava outra Bíblia dentro de casa, eu dizia, me empresta uma Bíblia rapidinho. Não, tá aqui a Bíblia, né? A gente sempre teve... Bíblia, livre acesso, glória a Deus por isso, né? E daí eu abria, tava lá de novo. Eu dizia, não, tem alguma coisa. Então, foi aquilo assim que hoje eu entendi aquilo, né? Muitas coisas hoje eu tenho entendido. E daí, quando ela falou assim para mim que eu era estéril como Ana, eu comecei a chorar e eu falei para ela, realmente, vó, eu sou estéril, o médico disse que eu sou estéril. Daí ela falou assim, mas hoje o Senhor Deus te cura da sua esterilidade. Ela disse, você crê? Eu falei, eu creio. Ela falou, vou te perguntar de novo, você crê? Eu falei, eu creio. Ela falou, vou te perguntar de novo, você crê? Eu falei, eu creio. Ela falou, então vai em paz. E foi isso. Eu falei, nossa, eu achei que ela fosse fazer uma oração. Move os céus, a terra, né? Não, ela foi simplesmente esta a oração dela, né? Foi essa oração, Senhor. Pronto. Novo na minha vida. E eu lembro que eu liguei pro Júnior e falei assim, eu vou engravidar. Ele, tá bom, então, né? Eu falei, se você não tem fé, eu tenho fé por nós dois. Daí ele, então tá bom. Então tá. Eu lembro que daí veio o espírito da dúvida, né? Veio na minha cabeça. Eu falei, como que eu vou engravidar? Sendo que eu já ovulei. Não tem como. Como que vai acontecer isso, Deus? Né? E dali a pouco eu falei, ué? Né? Eu lembrei até das palavras da minha amiga, mas você não crê no Deus do impossível? Né? Falei, Senhor, vai ser uma obra impossível mesmo, mas tudo bem, né? Porque aos homens era impossível, até aos homens era impossível de eu engravidar. E passado alguns dias, já eu tinha entrado no próximo mês, eu liguei para o meu médico e falei, olha, a minha menstruação não desceu. Daí ele falou, né? Ele é muito tirador de sarro. Ele falou, Eu falei, pois é, doutor. Eu falei, como que eu faço? Né? Ela não desceu. Ele falou, eu falei, tem algum problema essa medicação toda que você fez para eu tomar, né? E atrasar meu ciclo, né? Porque estava reguladinho. Daí ele falou, não, pelo contrário, ia deixar mais regulado ainda. Eu falei, opa. Daí ele falou, você já parou para pensar que você pode estar grávida? Falei, tá bom. Ele falou, passa aqui, pega um beta para você ir fazer. Tá bom. Semana de prova na faculdade, me vendo que nem louca. Eu fui a Curitiba, peguei o exame, fiz a prova, vamos fazer. Eu falei pra minha menina, ela falou, amanhã, eu falei, dá pra você fazer com urgência pra mim esse exame? Ela falou, dá sim. Então, no final da tarde você passa aqui e pega. E eu passava o dia inteiro na faculdade, né? Então, assim, aí chegou na hora do almoço, eu falei, vamos dar uma ligada pra ver se já não tá pronto esse exame, né? Eu liguei no laboratório e falou, não, tá pronto já o teu exame. Eu falei, então tá bom, beleza, já passei para pegar. Aí fui, comprei meu almoço bem tranquilo, passei para pegar o exame.
Eu lembro que eu passei para pegar o exame. E naquela época, os exames saíam, eu vou pegar um desenho do Lourenço, eles saíam assim, com o resultado para mim. Eles não saíam com o resultado para atendente, né? Na época, eles saíam com o resultado para fora. E daí, a menina, o que foi? Falei, nossa, eu não preciso nem embalar esse exame, porque eu já vi que eu tô grávida. Eu falei, obrigada, Jesus. Dela, moça, você tá bem? Eu falei, tô melhor do que qualquer outra pessoa. E saí faceira, e um turbilhão de emoções dentro de mim. Eu falei, para quem que eu ligo primeiro? Eu falei, agora eu preciso contar, eu preciso ligar para alguém, para quem que eu ligo? E eu lembro que eu peguei, a primeira pessoa que eu liguei foi para os meus avós. Eu liguei para eles. E o meu avô atendeu o telefone. E eu lembro que ele atendia o telefone e falava pronto. Ele não falava alô, ele falava pronto. Daí Ai, eu falei, oi, pastora Thaís. vô. Ele é uma graça. Eu falei, oi, Homem vô. lindo. Daí ele falou, ô, Nini, como que você tá? Eu falei, eu tô bem, vô. E o senhor? Ele falou, tô bem também. Eu falei, vô, o senhor vai ser bisavô. Daí ele, Sula, a Dani vai ter nenê. E ela do outro lado, eu já sabia, Alta. Que lindo. Uma graça eles dois. E daí conversei com ela, falei, ela falou, viu, filha, é a promessa de Deus. Eu falei, é verdade, vó, é a promessa de Deus. E desliguei, liguei para a mãe, e daí eu lembro que eu liguei para o Júnior. Eu estava brigada com ele, né? E assim, eu vejo que Deus tem renovado a nossa vida. Eu estava me separando, né? Quando eu descobri que eu estava grávida. E daí, estava me separando por causa, né? Da minha infertilidade na época, né? E daí, quando eu liguei para ele, falei para ele assim, eu estou grávida. Daí ele falou, como? Eu falei, eu estou grávida. Daí ele falou, só um pouquinho que eu estou estacionando o carro. Eu falei, tá bom. Daí ele falou, você pode repetir? Eu falei, posso. Eu estou grávida. Daí ele falou, como é isso? Eu falei, não sei, você pergunta para Deus. Mas eu estou grávida. E bem grávida. Daí ele, vem aqui, vem aqui. Eu tô aqui na casa da minha mãe. Eu falei, tá bom, então. Eu falei, tudo bem. Eu falei, eu tô indo aí pra gente conversar. E dali em diante foi só alegria. E cada dia mais era alegria. Mas o legal foi que quando eu descobri o sexo do meu bebê, eu descobri que era uma menina, né? A minha bênção, Bela. a Bela, né? A minha Bela mais bela de todas as belas. Eu sempre falo isso pra ela. Ela falou que eu tô falando isso porque ela tá aqui pertinho. E o meu irmão, que já é falecido, que já tá com o Senhor, ele chegou pra mim um dia e falou assim, ele falou, Dani, se você souber o sexo do seu bebê, você fala pra mim, você liga pra mim, eu tenho que ser a primeira pessoa. Eu disse, tá bom, então, você vai ser a primeira pessoa. Daí ele falou assim, não, tô falando sério. Eu falei, não, tudo bem, não tem problema. Aí liguei pra ele quando eu descobri o sexo, eu falei, menina. Daí ele, então tá, já tem uma lista de nomes. Eu falei, então tá bom. Aí quando eu cheguei pra trabalhar na confeitaria, ele assim pra mim, Dani, olha aqui, daí ele começou a pôr todos os nomes das cantoras que ele gostava, né? Daí era Mariah, era Alicia, era Beyoncé. Eu falei, Rafael, pelo amor de Deus, é minha filha, não sua, né? É a minha filha, né? Que se colocar nome de artista assim na minha filha, já pensou? Ai, tá bom. Falei, então eu vou pôr um nome árabe, né? Daí tiraram sarro de mim, falaram, nunca vão conseguir pronunciar esses nomes que você tá colocando aí na menina. Falei, então tá bom, né? E graças a Deus, né, Tabata, que ficou Isabela. Aí, assim, aí eu falei, não, gente, eu falei, Gil, eu preciso de um nome. Mas um nome que tenha um significado nesse nome. Ele, então eu vou pensar e eu vou trazer um nome para você. Eu falei, então tá, tudo bem. Aí, e nisso, o Júnior chamava ela de Maria Fernanda. Eu dizia para ele, para de Maria Fernanda, eu não aguento mais Maria. Tá cheio de Maria, Maria Eduarda, Maria Fernanda, né? É muita Maria. Falei para ele, eu não quero, né? Não, porque aí ele contava para os amigos dele que era a Maria Fernanda e eu dizia que não era Maria Fernanda nem Maria Eduarda. Nada contra, viu, gente? Mas é que na família dele tem Mariana, Maria, é um monte, né?
Aí eu falei, não por isso, eu falei para ele, mas é que ela vai ser a última a ser chamada sempre, na lista de chamada. Ele, nossa, você tá preocupada com isso? Eu falei, claro que eu tô preocupada com isso. Já pensou, a menina lá tem 20 Marias Eduarda, Maria Fernanda, Maria Vitória, Maria Antônia, e assim vai indo. Daí, tá bom, né? Mas continuava. Aí um dia, o Gil chegou para mim e falou assim, eu escolhi um nome para você. Eu falei, que nome? Ele disse assim, Isabela, mas tem que ser com S e 2 L's. Eu falei, ai, que lindo. Ele falou, é nome de princesa. Eu falei, realmente é nome de princesa. Eu falei, fala para mim qual é o significado. Daí ele disse assim, significa consagrada a Deus. Eu falei, é esse. Ela vai se chamar Isabela. E ficou, e desde aquele dia ela vai se chamar Isabela, vai se chamar Isabela, vai se chamar Isabela, e não troquei mais o nome dela. E foi até interessante, porque no dia que eu cheguei para ganhar ela, eu coloquei a plaquinha no quarto, né, Isabela, aí ele veio correndo e falou assim, Dani, pelo amor de Deus, vamos mudar o nome dessa menina. Eu falei, por quê? Porque tem uma turma de Isabela no outro corredor, que é muita Isabela. Eu falei, não, agora vai ficar Isabela e eu não mudo o nome dela. Uma palhaça. E até quando eu ganhei ela, o doutor falou para mim, ele falou assim, você é um milagre. Daí eu falei, por quê? Ele falou assim, porque a sua filha, você era alguém que era infértil. Você não poderia ter filhos naturalmente, e você teve. Eu falei, eu sei disso, doutor. Eu falei, a minha filha é um milagre de Deus. E aquilo assim foi para testemunho. E no dia da apresentação dela na igreja, a minha pastora, que é a pastora Ana Paula, que ela é minha tia também, ela chegou, ela falou assim, vou te trazer um novo significado do nome Isabela para você. Além de consagrada a Deus, tem um significado que diz, Deus fez um pacto. E aquilo assim, eu peguei aquela palavra, eu falei realmente, eu falei, Deus, aqui Deus fez um pacto, né, comigo, né? Eu falei, não tem, né? Estamos compactuados agora, não tem mais. Porque não foi somente o pacto lá na cruz do Calvário, aquele pacto quando eu aceitei ele como meu Senhor e meu Salvador. A gente sempre fala que as pessoas aceitam Jesus como seu Salvador, mas não aceitam elas como seu Senhor. É diferente quando você aceita Jesus como seu Senhor do que quando você aceita somente Ele como seu Salvador. Né? Por isso que a Bíblia diz que você tem que aceitar o Senhor e seu Salvador, porque quando Ele é seu Senhor, você se torna servo, você quer fazer exatamente aquilo que o seu Senhor faz, porque você quer fazer as coisas para agradar a Deus. Né? Você quer fazer aquilo porque você precisa agradá-lo, né? Não que aquilo seja um esforço você agradar ele, mas aquilo vem da tua alma, né? Eu agradeço a Deus, né? Por causa disso, né? Aquele momento assim, não, eu tenho que ser grata a ele, né? Porque eu não sou forçada a agradá-lo. Mas aquilo agrada ao meu coração e eu sei que agrada ao meu Senhor, né? Então, eu preciso dar o meu exemplo. Aquele negócio, você não faz isso, você não faz aquilo. Não, mas não é porque eu não quero. É porque não me convém muitas vezes fazer. Porque não, às vezes não é o meu exemplo que eu vou dar para alguém, mas é o que eu vou agradar ao meu Senhor, ao meu Salvador, aquele que eu escolhi para ser o Senhor da minha alma, o Senhor da minha vida, né? Então, e daí veio a Isabela. E eu, durante 9 anos, eu só vou trocar o meu fone, tá, gente? Só um pouquinho, porque vai acabar a minha bateria e eu vou ficar sem falar com ninguém. Estão me ouvindo? Sim. Tá ouvindo legal aí? Então tá. E daí, assim, eu tenho aprendido que... Você ficou 9 anos entre uma gravidez e outra? Eu fiquei 9 anos entre uma gravidez e outra. 9 anos. E no dia que eu engravidei do Lorenzo, o Espírito Santo falou no meu ouvido, hoje você engravidou. Eu ainda tirei sarro. Eu falei, tá bom que eu engravidei hoje, imagine, né? Dito e feito, eu tava bem grávida, né? Se passaram 3 meses, quando eu fui ver, eu estava muito bem grávida. Né? E nessa época, eu estava me preparando para competir a cavalo. Eu tinha uma égua e eu amava de paixão a minha égua.
E um dia nós fomos fazer uma cavalgada e eu surrei ela. Nossa, eu sinto no coração até hoje isso. Até quando, depois que eu descobri, eu fui e pedi perdão pra égua. É verdade, gente, eu pedi perdão pra égua. Porque eu surrei muito ela. E eu brigava com ela. Eu dizia, Açucena, é pra correr. E ela não corria. Era uma cavalgada muito longa, um cavalo de 25 quilômetros que a gente fez. E eu queria que ela andasse rápido, porque estava todo mundo na frente e eu estava para trás com ela, e ela bem tranquila. Como, eu não posso correr com você, né? E eu surrando ela, e ela não ia, e ela não acelerava. Eu dizia, não é possível, essa égua está com algum problema, deve estar com dor, alguma coisa assim, né? E não era. E ela já sabia que eu estava grávida, né? E quando eu comecei a ver, eu sempre nessa loucura, né? Daí eu falei, pera lá, eu acho que eu não menstruei, né? Daí, como que eu não menstruei? Falei, como que eu me distraí a ponto disso, né? Aí eu peguei, fui e liguei pro médico, falei, viu? Falei, não sei quando que foi minha última menstruação. Daí ele ainda brincou, ele falou, você de novo, Daniele, quer ver que você tá grávida de novo? Falei, não sei. Daí ele passa aqui, pega um beta. Eu falei, mas como que eu vou estar grávida de novo? Daí ele estava tomando algum remédio. Eu falei, não, você falou, eu não estava tomando mais nada. Dele, então tá, então você estava fazendo coito interrompido. Eu falei, não. Eu estava usando preservativo. Eu falei, também não. Eu falei, para ele, esse troço. Eu falei, pra ele, por que eu vou fazer isso com meu marido? Ele, ai meu Deus, só vem aqui, Daniela. Eu falei, então tá bom. Aí eu fui, fiz o exame e eu estava bem grávida. Estava quase entrando no terceiro mês, eu estava entrando. Aí eu falei, meu Deus do céu. Eu falei, primeira coisa, né? Cheguei, eu falei, Açucena, falei, me perdoa, né? Para a égua, né? Olha só, eu me perdoa pela surra, né? Que eu dei em você, me perdoa. Falei, você já sabia, né? Que a mãe tava prenha, né? Porque eu tenho mania de dizer, né? Prenhês, né? E como se fosse bicha. Falei, você me perdoa, por favor, Você é né? veterinária, Dani? Então, faltava um ano para eu me formar e eu larguei, porque foi no ano que a gente perdeu o meu irmão, né? Daí eu larguei a faculdade e fui cuidar da confeitaria, né? Daí começou tudo um turbilhão, mas eu tenho duas faculdades incompletas, eu sempre falo, né? Eu fiz duas faculdades. Eu comecei com zootecnia, né? Eu fiz 3 anos de zootecnia, daí eu vi que não era aquilo que eu queria, que eu nunca ia poder ser médica, né? Porque eu achava que o zootecnista poderia atuar como um médico veterinário, né? E daí eu estava no 3º ano, aí eu falei, não, vamos fazer vestibular para medicina veterinária. Daí fiz vestibular para medicina veterinária, pulei bastante matéria, né? Mas é daí que vem o prenhês. Sempre, né? Às vezes eu tenho que cuidar, porque às vezes eu tô falando com alguém que tá grávida, e às vezes eu falo, tá grávida, né? Aquela língua chega a enrolar, né? E daí eu fui, daí eu descobri que eu tinha um descolamento por causa de ter andado a cavalo, né? Eu acabei tendo um descolamento. Mas tá aí hoje firme e forte o meu Lourenço, né? Pulando pela casa toda, né? Faceiro, E Deus, né? Deus te deu duas joias. Bênçãos, são minhas duas bênçãos. Eu brinco com eles que eles são os meus milagres, né? E eu tenho visto assim o mover de Deus na minha vida e na vida deles. Mas por que tudo isso, né? Porque eu lá no começo eu liberei o perdão. Eu fui curada da minha esterilidade porque eu liberei o perdão, né? Às vezes você fica remoendo aquilo dentro do teu eu, do teu espírito, você traz doença para você. Porque querendo ou não, eu tenho visto que falta de perdão também é um pecado, né? A Bíblia diz que o pecado nos traz a morte, né? Ele mata, né? Então aquilo estava matando dentro de mim. Né? Tudo aquilo que Deus tinha de vida sobre a minha vida, eu estava matando pela falta do perdão, que eu não liberava o perdão, que eu fazia a minha listinha, minha lista mental de como que eu ia comer a vingança crua e fria pelas bordinhas, porque a pessoa nem sabia que tinha me magoado. Muitas vezes a pessoa que nos magoa, ela nem sabe que ela nos magoou. Porque muitas vezes é a maneira como ela fala, é a maneira como ela tem de agir. Dani, E eu tenho... Dani,
Pode falar. Eu falei hoje de manhã que a gente trabalha muito isso dentro do essencial, né? Uhum. A dor que o outro te causa está em você. Então, na verdade, a pessoa ela Exatamente. aciona as tuas feridas, mas não é ela Uhum. a culpada. Só que a gente Aham. traz tudo para nós, né? Numa autorreferência, a gente traz essa dor e a pessoa vira Exato. inimiga. Exatamente. Entende? Exato. A gente começa a Aham. lamber as próprias feridas, né? E Aham, como um isso é cachorro, a morte. eu vou tentar curar a minha ferida, né? Eu vou ficar lambendo, tentar curar a minha ferida eu mesmo. E normalmente nós não conseguimos curar a nossa própria ferida, né? Não. Porque a cura que age para uma pessoa não age para outra. Eu falei, né, que eu estava vendo ontem o vídeo da dona de Silva, o que ela fala aqui? A dieta que funciona para mim pode não funcionar para você. Né? Exatamente. Por que eu fiquei esperando que a minha avó, quando orou por mim, eu achei que ela fosse fazer aquelas orações? Não, ela falou, pronto. Falei, uau, Vá, né? tá feito. Pronto, tá feito, né? Então, assim, é a maneira como nós temos que ver que, não que, como que eu posso explicar? Eu tenho que explicar que o perdão, ele liberta. O perdão, ele cura feridas. O perdão te traz vida. O perdão, ele muda a atmosfera que você vive. O perdão, na realidade, ele vai liberar a vida de bênção que Deus tem para você. Né? Que só a partir da liberação do perdão, a partir daquilo que você tem dentro de você, né? Eu preciso liberar isso. Só que assim, não é mentalmente, né? A gente tem que aprender que a gente tem que falar, não é para gritar, mas você tem que A falar. cura na narrativa, né, Dani? Pôr pra Exatamente, fora. você tem que declarar. Entra no teu quarto, fala com Deus. Eu não sei quais são os teus pecados, né? Quem sou eu para julgar pecado de alguém? Pobre de mim que sou pecadora, né? Que muitas vezes assumo o papel de Deus e quero julgar todo mundo, sento no trono e Deus fala, oh, sai daí, esse aqui não é seu Como isso é papel, é o meu pesado, papel. né? Como isso é Né? É pesado, muito né, Dani? pesado, sabe? Então, às vezes, eu tenho que me colocar no lugar do outro, né? E eu falo assim que às vezes a gente não consegue se colocar no outro para entender por que foi daquela reação dele. E muitas vezes a gente não consegue discernir a atmosfera quando a gente entra num lugar. Né? Então, são várias coisas que nós temos que aprender com o Espírito Santo, são várias coisas que nós temos que aprender a ler na palavra, para que o Espírito Santo venha a discernir, porque quando você é íntima de Deus, ele te ajuda a discernir o que precisa ser curado, ele te lembra daquele pecado, ele te lembra daquilo que você precisa pedir perdão, ele vai lá na ferida assim, ele dá aquela cutucadinha dele, arranca a casquinha, sabe? Ele arranca a casquinha, sabe quando dói para arrancar a casquinha? Então ele arranca a casquinha, ele diz assim, não vai fazer casquinha isso daqui. Porque não pode cicatrizar isso. Você tem que entender que o perdão, a falta de perdão, ela não pode enraizar no seu coração. Raiz de amargura, né? Não pode enraizar. Você simplesmente tem que tirar. Vai sangrar? Vai sangrar. Mas eu preciso pedir perdão. Não tem a pessoa perto, está envergonhada de pedir perdão para a pessoa. Vai no teu quarto, peça perdão, se ajoelhe, peça Espírito Santo, né? Eu preciso pedir perdão para essa pessoa, mas eu tenho vergonha de pedir perdão por essa pessoa. Mas eu hoje, É um primeiro aqui diante passo, de né? ti, é um primeiro passo, fale, né? Olha aqui, ó, Senhor, eu quero pedir perdão pela fulana que fez isso, isso e isso comigo. Eu fiz uma lista, faça uma lista daquelas pessoas que você tem na sua mente, que você crê que elas te magoaram. Né? Às vezes a pessoa não sabe que te magoou. Quantas vezes eu fui caminhar e pedi perdão, eu imaginava que era o meu pai que estava na minha frente, por causa que eu e meu pai, a gente sempre brigou muito, porque eu tenho a personalidade parecida com a dele. E daí, aí dá treta. Dá muito, sai faísca, não adianta, sai faísca, né? E daí, assim, eu imaginava que ele estava ali na minha frente, eu caminhando, eu dizia, pai, porque o senhor falou isso, e o senhor me magoou e eu não gostei, e foi assim. Gente, quando eu terminava, eu dizia, ai, que ótimo, né? Aí chegava perto, pai, eu te amo. Hã? Pai, eu te amo, né? Às vezes minha mãe olhava, nossa, você não estava brigada? Ai, não, mas já tá tudo certo. Né? Mas você sabe, Dani, na live com o Chico,
que fez da tela azul lá, que ele brincou, Aham, a gente tem muita. Eu tive muito feedback daquela live, foi uma live muito forte. aham. E o perdão, ele é libertador. É, Mas libertador. eu desafiei as pessoas a andarem uma milha a mais. Uhum, Vai até a pessoa e pede o perdão. Eu até exatamente. via, eu vi alguém comentando aqui, Jana, eu não vi quem era, eu vi comentando que já tinha ido, tinha pedido perdão e foi libertador. É, Aham, é incrível como os relacionamentos podem ser reconstruídos, Dani. Porque assim, exatamente. minha amada, se tem uma coisa que eu creio nessa vida, que Deus não nos colocou aqui para brincar quem Ele vai mandar para o céu e quem Ele vai mandar para o inferno. Exatamente. Nós estamos aqui, se você está ouvindo essa live hoje, sabe que Ele ama você e Ele deseja se relacionar contigo. Mas eu sempre falo isso, que é um relacionamento vertical em primeiro lugar. Como eu me relaciono com o Uhum, meu pai, para como eu vou me relacionar com você, Dani. Como eu vou me exatamente. relacionar com o meu esposo, como eu vou me relacionar. Relacionamento dá trabalho, gente. Uhum, é verdade. Relacionamento tem que perdoar, tem que aparar as arestas. O que você não gosta no outro, o que te incomoda no outro, tá em você, não tá nele. Aham, trava, né? Trava nos olhos, né? Eu só consigo enxergar ali, né? Ou do meu amigo, eu não consigo enxergar a minha trava, né? Dificilmente a gente olha para um processo de autoconhecimento, porque a gente não quer ver que quando a gente olha para dentro só tem dor, só tem incômodo. Uhum. Mas é nesse processo que você Pois se é. liberta, você abre a chave da gaiola de dentro. Eu ainda falei para o Chico Aham, de uma gaiola, né? Que o aham. perdão, a falta de perdão, ela te aprisiona. Só que Exatamente, isso só quem mesmo. pode abrir essa gaiola por dentro é a É nós pessoa mesmos. tomando a decisão de perdoar. Aham, é. Tomando a decisão de falar, eu não quero mais viver uma vida escrava, paralisar. Porque, Dani, paralisa a vida da pessoa. No Paralisa? teu caso, não Aham. estava gerando vida. Não gerava vida. E eu precisava gerar vida, porque eu fui gerada para gerar vida. Deus, quando me mandou para minha mãe, para o meu pai, ele colocou na minha bagagem que eu iria gerar vida. Independente se a vida Não fosse combinava contigo ser estéril. exatamente, não combinava com o meu DNA, entendeu? Eu não combinava com o meu DNA, porque eu vim com o DNA. Eu creio que quando você tem Jesus no seu coração, o seu DNA é modificado. Então, eu DNA creio, eterno. né, no meu DNA, que o meu DNA foi feito para que eu gerasse vida. Né? Amém. Independente se as Amém. vidas viriam de dentro da minha barriga, ou se eu geraria vida de falar com outras pessoas. Né? Emocional, Se a né? minha Espiritual. palavra, né? Se a minha palavra iria gerar vida sobre as outras pessoas. É isso que a gente tem que entender, que a nossa palavra, o que você fala, tem que gerar vida, tem que gerar alegria sobre as outras pessoas. Né? Então, assim, Bom, Dani, não combinava comigo. de uma esterilidade, Uma mulher você gerou fértil, duas vidas. duas vidas eu Você gerei. gerou Gerei duas duas vidas vidas e que está são bênçãos. começando a partir de hoje gerar muitas vidas. Amém, amém, eu creio, amém, amém. Eu creio, eu pego para mim essa palavra e espero poder gerar vidas com a minha boca, né? Eu espero que eu possa ensinar as pessoas o que é o verdadeiro amor, né? A gente esquece, né? Que Deus é amor, que Jesus é amor, né? A gente rotula muito, né? Mas a gente precisa aprender que a gente tem que gerar vida com a boca, né? No poder da nossa boca está a vida ou a morte, né? Então você tem que entender Dani, isso, né? a Oi. unção que estava sobre a vida da sua avó está sobre a sua Amém. vida. Amém. Eu creio É nisso, eu nítido. creio. Eu falei isso para você no telefone, porque Aham, foi o que eu ouvi do Espírito. E amém, eu vendo você creio. falar hoje, eu acho que as pessoas que eram do balão aqui, que para mim hoje Ah, foi. Eu lembro dos ah. cultos da tarde com a tua avó, Gente, as tardes do lar eram eram sensacionais. maravilhosos. Eu era Muito, menina muito. naquela época, menina, Ah, menina é? de tudo, adolescente. Aham. E a sua mãe também é uma referência de mulher de Deus. Sim. E Aleluia. passa, ela tem a unção da sua avó que está sobre a É sua verdade. vida. Passa de Eu geração em perguntei geração. quando que você já tinha dado esse testemunho, e Nunca. você me falou que nunca, pois que essa seja a primeira de muitas, que você possa Amém. estar em muitos altares,
para Amém, glorificar o amém, nome de Deus, para dizer que Ele faz da amém. estéril mãe de filhos. Faz, mãe de E filhos. principalmente, porque quando você começou a falar, quando eu falei Dani, o Senhor só falou para mim que era Dani e um testemunho. Mas você sabe qual testemunho que você tem que dar, você tem a chave. Mas para a Neia eu tinha falado sobre perdão. Ou o César falando que ele foi Exatamente. batizado pela pastora Sula. Que bonitinho. Então, assim, entenda que você deu uma chave hoje para muitas mulheres que estão Com assistindo essa live. certeza. Sim, com Essa certeza. chave o Senhor entregou para você. Ele construiu a tua história através da unção da sua avó, que de uma É verdade. forma simples falou para você, filha, perdoa. Teu ventre está aberto. Exatamente. Exatamente, quando ela falou assim, mas o teu ventre está aberto, né? Eu falei, mas você E tá você aberto? esperando uma oração. Sim, né? aquela oração, vai mover céus, terras, né? Vai fazer barulho, blá, né? Não, o teu ventre está aberto, né? O que está acontecendo é que você está estéril. Era como se eu fosse a causadora da minha esterilidade por causa da minha falta de perdão. Quando eu liberei o perdão, o Senhor Deus falou, hoje Ele te cura da sua esterilidade. Foi tão bonitinho, porque eu lembro assim, eu fecho os olhos, eu vejo ela falando assim para mim, hoje Ele te cura da tua esterilidade. Como, nossa, isso é tão simples, né? Eu falei, e eu mortal aqui no momento, né? Eu sou eterna, mas no momento eu estou mortal, né? Eu falei, tá, é só isso. E eu digo para você hoje que Ele escutou você falando. Sabe? O que você me falou no telefone, porque eu perdi tanto tempo. Ele vai abreviar, ele vai acelerar os teus dias. Tenha certeza disso. Amém. Que você possa tocar a vida de mulheres que busquem essa esperança. Hoje, na nossa geração, Dani, eu achava que você tinha 30 anos. Eu não sei por que eu achava que você... Não. Que você achava que era... Eu achava que você era bem mais nova que eu. Não, estamos ali pareando. Nós temos a mesma idade. E que o Senhor possa usar a sua vida para ativar nessas mulheres. Amém, eu recebo. Amém. A fertilidade que foi ativada. Amém. Espiritual, emocional e física. Amém. Elas precisam disso, elas precisam entender. Eu tô vendo que o tempo está correndo, né? Faltam 4 minutos e eu gostaria muito que você pudesse, já que eu profetizei sobre a sua vida e te joguei do penhasco. Você me jogou do penhasco, né? Você gostou, né? Você me levou até a pontinha ali, como dá uma olhadinha ali o que tem ali, ó. A mamãe Águia jogou, é que você pudesse fazer uma oração por essas mulheres que estão nos assistindo. Sim, e com que, certeza. além de gerar a esperança nelas, Sim. que você pudesse fazer como a sua avó fez em você um dia, que colocou a mão no seu ventre e disse, vá... A sua madre está aberta. Está aberta, né? Você crê, né? Ela me perguntou ainda 3 vezes, né? A pastora Paula sempre fala, né? 3, né? 3, trindade, né? Pai, Pai, Filho, Espírito Santo. Você crê? Vou te perguntar de novo, você crê? Eu falei, nossa, eu creio. Vou te perguntar mais uma vez, você crê? Eu falei, eu creio. Mas eu precisei falar que eu cria. Eu não pensei, eu precisei falar, eu precisei declarar a minha bênção. Do mesmo jeito que a sua avó foi mãe de multidões, a sua mãe acolhe muitos filhos e mães. É verdade. Do mesmo jeito isso está sobre a sua vida, que você possa proferir vida, continuar gerando vida. Amém, Dani. Amém, isso que eu amém. desejo do meu coração. Amém, amém. Ora por essas mulheres, é uma live, gente, é uma live completamente diferente, foi totalmente direcionada ontem, foi uma doideira, né, Dani? Foi, nossa, nem me fale. Daquelas coisas que a gente entende depois o porquê que Deus faz. Se você está aqui, ficou aqui até agora, recebe esse presente para você. Mesmo que talvez você fale, Jana, eu não quero gerar um filho agora. Filho físico. Mas gere o teu sonho agora. Gere o teu sonho emocional, o teu sonho espiritual, o teu sonho ministerial. O que o Senhor quer gerar na tua vida. Receba da Dani hoje essa unção que está sobre a vida dela. Amém, amém, amém. Vamos lá, vamos orar. Senhor Deus, eu peço a Ti, Jesus querido, sobre a vida de cada pessoa que está ouvindo essa live, Senhor, e daqueles que irão ouvir depois. Peço a Ti para que Teu Espírito Santo esteja visitando cada um, Senhor amado. O Senhor conhece o coração deles, Deus. Eu peço a Ti, Deus amado, que eles estejam liberando o perdão, Senhor, para quem quer que seja, Deus amado. Não sei, Senhor querido, às vezes liberar perdão, até liberar perdão
para ti, Senhor, que eles acham que o Senhor é um Deus raivoso, um Deus que pune, que eles possam estar liberando este perdão, Senhor, e que eles possam entender que o Senhor é Pai, Pai amoroso, que cuida, que abençoa e que enxerga lá na frente o que é bom para nós, Senhor. Peço a Ti, Senhor querido, que sim, eles possam estar gerando vida em todas as áreas da vida deles, Deus amado, para que a madre deles, Senhor querido, seja curada da esterilidade. Que as mulheres que queiram ter filhos físicos, Deus amado, o Senhor possa estar alcançando cada uma delas e dar a elas, Deus amado, o milagre que elas tanto esperam, Senhor. Cobre todos com teu sangue precioso, Senhor querido, porque o teu sangue lá na cruz foi derramado para nos curar de todas as nossas enfermidades, Senhor querido. E para que o teu sangue, Senhor querido, foi derramado na cruz para que a gente não fôssemos livres do nosso pecado, Senhor. Pecado de falta de perdão, pecado de entendimento. Senhor querido, muda a atmosfera na vida de todos, que eles possam sentir alegria, que a alegria possa nascer, Senhor querido, na vida de cada um deles. Que a tua palavra possa brotar da boca deles, Senhor querido, que eles possam vir a ter mais intimidade contigo. Que eles possam, Senhor amado, achar graça diante de ti, Deus. Que eles possam ser conhecidos nos céus, que teus anjos estejam acampados ao redor deles, como diz a tua palavra. Que possamos, Senhor querido, ser uma geração de mudança, uma geração de testemunho, Senhor, porque a única coisa que Satanás não leva de nós é o nosso testemunho. Que possamos ser testemunhos vivos do que o Senhor tem feito em nossas vidas, Deus amado. Peço a Ti, Espírito Santo, visita cada um, Senhor. Em nome de Jesus, amém.